Então mantenham a palavra de Deus aberta aí no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a oração do Getsêmani. Nós encontramos, meus irmãos, na história da igreja, homens que sofreram e padeceram. Muitos homens sofreram e padeceram terríveis sofrimentos, torturas. Por exemplo, a história dos mártires, né? Homens que morreram pelo nome do Senhor Jesus Cristo sob intensa tortura e dor. Mas se nós pegarmos todos os mártires que sofreram e sofreram pelo nome de Cristo, com as suas torturas físicas, emocionais, nenhum deles experimentou sequer 1% do que Jesus Cristo experimentou no Getsêmani. O Getsêmani revela uma angústia profunda que invadiu o coração do nosso Redentor Jesus Cristo. Um comentarista falando sobre esse texto e sobre a profundidade desse texto, ele disse assim: o inferno como ele é, veio até Jesus no Getsêmani. E muitos perguntam assim, por que Jesus Cristo teve que passar pelo Getsêmani, né? Será que Jesus não poderia sair do cenáculo e ir direto, né, lá para a casa de Caifás, onde seria julgado? Por que Jesus Cristo, nesse meio termo, ele teve que passar pelo Getsêmani, antes de ser entregue nas mãos dos pecadores? Por que ele teve que passar pelo Getsêmani? Deus não poderia ter poupado a sua vida daquela fase? Não, meus irmãos, Deus não poderia ter poupado. O Getsêmani, ele foi extremamente importante, porque no Getsêmani, Jesus Cristo, ele mais uma vez é aprovado pelo Pai, e ele demonstra a sua integral obediência. Ele demonstra ali como ovelha, né, muda perante os seus tosqueadores. Jesus Cristo ali, ele revela a sua espontaneidade, a sua voluntariedade. Ele demonstra que estava realmente pronto e preparado, não de forma forçada ou coagida, mas ele voluntariamente passa pelo Getsêmani, aprovado pelo Pai. Ele sai do Getsêmani decidido, focado. Ele sai do Getsêmani em direção à cruz. Então o Getsêmani foi muito importante. E ele começa, meus irmãos, a experimentar todos os sofrimentos exatamente aqui no Getsêmani. Ele começa a experimentar os sofrimentos que nós enfrentaríamos se tivéssemos que pagar pelos nossos próprios pecados. Ele começa a enfrentar todos esses sofrimentos ali no Getsêmani, naquele jardim. Então nós podemos até dizer que Jesus Cristo, ele é o nosso representante quando vence o diabo na tentação, lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, mas Jesus Cristo também é o nosso representante, o nosso substituto aqui no Getsêmani. Ele é o nosso substituto, meus irmãos. Ele está ali nos representando, passando ali a todo aquele sofrimento em nosso lugar. Um outro comentarista, falando sobre essa passagem, disse algo muito interessante. Ele disse assim: enquanto o primeiro Adão, né, perdeu o paraíso, estando num jardim belíssimo, nós sabemos, como diz o livro de Gênesis, o jardim do Éden, nós vemos aqui o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, ele reconquistando para nós o paraíso num outro jardim, aqui no jardim do Getsêmani. E de fato foi isso que Jesus Cristo conquistou para nós. Jesus Cristo sabia, meus irmãos, que ali estava, de certa forma, o ponto de partida em direção à cruz. Então, o Getsêmani era uma parada, era uma preparação, por meio da qual o Senhor Jesus Cristo iria demonstrar toda a sua disposição de entrega. Era necessário. O Getsêmani estava ali como necessário. E Jesus Cristo sabia tudo. Ele não foi para o Getsêmani assim, não tenho o que fazer, vamos aguardar um pouco lá no Getsêmani, né, até que chegarem os soldados, até chegarem os judeus, então nós seguimos. Não, ele não foi para o Getsêmani para isso, meus irmãos. Jesus Cristo sabia tudo, o local, ele sabia o horário, ele sabia tudo que ele iria padecer, e ele sabia que o Getsêmani era essencial para que ele cumprisse a sua missão redentiva na cruz do Calvário.
Então, o Getsemane não foi mais um passo que ele deu, não essencial, não, foi um passo essencial. Ele se entregou por nós no Getsemane, e ali o texto bíblico diz que uma profunda angústia, invadiu o seu coração, porque aquele jardim, de certa forma, era um jardim que prenunciava assim toda a tortura, toda a angústia e principalmente a ira que ele receberia em nosso lugar. Então foi um ato, assim, eu diria, decisivo, único de Jesus Cristo por nós, ele ir ao Getsemane, aquele bosque pequeno que ficava ali na encosta do Monte das Oliveiras. O Getsemane era um lugar tranquilo, Jesus Cristo muitas vezes foi ao Getsemane para orar com os apóstolos, era um local de descanso, era um local de repouso, lembrando aqui que Jerusalém estava em festa, era Páscoa, a cidade estava lotada, entupida, então Jesus Cristo se dirige àquele local, mas aquele local, naquele momento, não se transformou num local de descanso, de tranquilidade, para Jesus, assim, desfrutar de uma comunhão tranquila com os seus discípulos, não. Aquele local foi um local terrível, de angústia, de dor, de sofrimento, as trevas repousam sobre ele naquele momento. Imagino aqui Satanás, com toda a sua fúria, atacando o nosso Redentor ali, e ali sozinho, com toda a fidelidade, ele passa pelo Getsemane, e veja, ele não desiste de sua missão no Getsemane. Era uma boa oportunidade para Jesus dizer, estou fora. Mas Jesus Cristo, ele não desiste de sua missão no Getsemane, não. Ele segue focado em sua missão e determinado a ir à cruz. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre o Getsemane, focando principalmente esse vale sombrio pelo qual Jesus Cristo passou, e no qual Jesus Cristo enfrenta uma grande provação em nosso lugar como nosso substituto. Então, quando você ler o Getsemane, lembre-se a história do Getsemane, lembre-se que ali Jesus Cristo, ele, além de ser um exemplo de homem que busca o Pai num momento de tensão e opressão, ali Jesus Cristo está sendo o nosso substituto. Ali Jesus Cristo já começa, a sua obra. Ali ele já entra na presença do Pai, e ele sai da presença do Pai decidido a ir à cruz e morrer em nosso lugar. Vamos dar uma olhadinha no texto, abra aí, mantenha a sua Bíblia aberta e veja aí o versículo 32 novamente. A primeira lição que eu quero mostrar para os irmãos é que o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele busca o Pai, e é importante isso porque ele busca intimidade com o Pai, num momento de extrema tensão. Diz assim o versículo 32, então foram a um lugar chamado Getsemane. A gente sabe que Getsemane significa prensa de azeite, meus irmãos. Ali, de fato, ele foi pressionado, esmagado. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Nós sabemos que era quinta-feira, o horário já era bem avançado, provavelmente aí talvez meia-noite, já era tarde. Jesus Cristo, ele está com os seus discípulos. Lembrem-se que ele havia passado pelo cenáculo. No cenáculo, Judas o abandonou. Ele apontou ali, o traidor no cenáculo. Ele celebrou a última ceia. Ele lavou os pés dos apóstolos no cenáculo. Ele intercedeu pelos discípulos no cenáculo. Tudo era uma preparação em relação àquilo que ele iria enfrentar. E enquanto, meus irmãos, o Senhor Jesus está ali com os discípulos do cenáculo, os judeus estão lá com os sacerdotes, confabulando a morte do Redentor. E Jesus está no cenáculo, e então ele sai do cenáculo e ele vai em direção ao Getsemane, conduzindo os seus discípulos. Aquele jardim era um jardim fechado, alguns dizem até que era um jardim privado, e que foi cedido para Jesus Cristo, como o cenáculo foi cedido para Jesus Cristo, como o jumentinho foi cedido para Jesus Cristo. Alguns dizem que o cenáculo era um jardim privado, particular, mas que era cedido para Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi para lá com os seus. Ele entrou ali, meus irmãos, do Getsemane, fugindo da multidão para passar um tempo a sós com o Pai, e ele passa um tempo a sós com o Pai,
naquele jardim. Jesus Cristo, ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia, né, que a cruz estava chegando, ele iria enfrentar ali na cruz o pior de todos os sofrimentos, a morte amarga. E é interessante porque Jesus Cristo vai se preparar para enfrentar o cálice da ira do Pai, mas ele se prepara para enfrentar esse cálice na presença do Pai. Ele se prepara para enfrentar esse cálice em comunhão com o Pai. Ele busca refúgio, graça e força na presença do Pai. Ele sabe que será assim esmagado, ridicularizado, né? Receberá aquela coroa, carregará aquela cruz. Ele sabe que será pregado na rude cruz. E naquele pouco tempo, as poucas horas que lhe restam antes de ser crucificado, Jesus Cristo separa para investir esse tempo na presença do Pai, em comunhão com o Pai, intimidade com o Pai. Então ele sabe o que o aguarda e ele se volta para o Pai. Ele busca a presença do Pai. Jesus Cristo sempre foi um homem de oração. Sendo Deus homem, ele buscava a presença do Pai. Jesus Cristo orava tanto e orava com tanta intimidade que os discípulos disseram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Tamanha era a comunhão de Jesus Cristo com o Pai. E aqui está o Senhor Jesus Cristo orando ao Pai, sabendo do enfrentamento que estava por vir, ele busca a presença do Pai. Aqui há uma lição muito importante para a nossa vida, meus irmãos. E uma lição que a gente assim tem dificuldade para aprender. Nos enfrentamentos diários, meus irmãos, com os quais lidamos em nossa caminhada cristã, seria muito bom se nós seguíssemos o exemplo de Cristo, sabe? Você de repente construir um jardim de oração, quem sabe você ter um tempo, né, diário, rotineiro, um hábito, e não só um tempo, mas também um lugar apropriado para que você possa se encontrar com o Pai. Eu sei que você pode dizer assim: pastor, mas eu falo com Deus em todo lugar. Eu falo quando eu ando, né, quando eu caminho, quando eu vou ao banco, quando eu estou aqui, acolá, eu estou sempre falando com Deus. Mas isso é diferente, meus irmãos, de separarmos um tempo dentro da nossa agenda de qualidade para investirmos em comunhão com o Pai, principalmente quando estamos diante dos grandes enfrentamentos da vida. Veja o próprio Cristo aqui, né? Ele sempre recorria ao Getsemane, e agora, antevendo essa nuvem de sofrimento que cairia sobre ele na cruz do Calvário, o que ele faz? Ele se volta para o Getsemane e ele vai buscar a presença do Pai. Nós não sabemos o que está por vir. Jesus sabia o que estava por vir, ele sabia o que iria acontecer. Nós, muitas vezes, não sabemos o que está por vir. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, na próxima semana. Alguns de nós, por conta de algumas situações, até desconfiam: olha, pode acontecer isso comigo, pode acontecer isso com a minha saúde, pode acontecer isso com a minha família, pode acontecer isso no meu trabalho, mas muito do futuro, né? A gente não imagina de fato o que vai acontecer olhando à frente, meus irmãos. E quando nós não sabemos o que está por vir, ou quando nós sabemos por conta de alguns sinais o que está por vir, nós devemos buscar sempre a presença do Pai. Na verdade, nós estamos sendo aqui alertados por Cristo, e Ele vai dizer isso aos apóstolos logo à frente. Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E nós somos aqui, de certa forma, alertados pelo Senhor Jesus Cristo a mantermos vigilância por conta daquilo que pode vir sobre nós, né? Manter o nosso coração na presença do Pai. Porque quando o céu, meus irmãos, começa a escurecer com essas densas nuvens de provação, às vezes a gente fica que nem barata tonta, né? E a pergunta é: a quem buscamos, a quem recorremos, em quem nos refugiamos, onde buscamos força e graça para enfrentar esses momentos. Veja o versículo 33 e 34. Diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Veja, Jesus vai ao Getsemane
para ter comunhão com o Pai, para ter intimidade com o Pai. Ele sabe o que o aguarda e ele quer desfrutar essas últimas horas na presença do Pai. Ele se renova na presença do Pai e ele sai do jardim decidido a cumprir a sua missão. Mas ele não vai ao jardim do Getsemane sozinho. Há muitas coisas que nós fazemos sozinhos, e há outras que podemos fazer com o auxílio de outras pessoas, e há outras que chamamos outras pessoas para ensiná-los algumas lições. Venha comigo, eu vou te ensinar. E Jesus Cristo, meus irmãos, amava estar com o seu povo, ele amava caminhar com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e aqui ele revela um círculo mais íntimo de comunhão, no caso Pedro, Tiago e João. Esses três estiveram com Cristo em muitas outras ocasiões em que os outros apóstolos não estiveram. E o Senhor Jesus Cristo, então, chegando ali no jardim, ele adentra o jardim, deixa 8 discípulos ali, mais na entrada, e ele avança, aquele jardim com os 3, Pedro, Tiago e João. E o que me chama a atenção é que nós, às vezes, meus irmãos, dispensamos o companheirismo de quem pode nos auxiliar, de quem pode nos ajudar, de quem pode nos aconselhar, de quem pode orar por nós, interceder por nós. Às vezes a gente se fecha em nosso mundo e diz, ninguém pode saber. E então vamos lá, com as nossas lutas e sofrimentos, nos isolamos. Ok, nós buscamos a Deus, e esse é o caminho. Mas a gente aprende com Jesus Cristo também, meus irmãos, essa passagem, que podemos recorrer e podemos contar com a ajuda de irmãos amados, maduros, para serem intercessores e companheiros em momentos de luta. Jesus Cristo, sendo Deus homem, ele conta com Pedro, Tiago e João. Companheirismo. Mas há um aspecto aqui que eu quero chamar a sua atenção. Pedro, Tiago e João eram líderes, não é verdade? E líderes influenciadores de todo o grupo. Pedro sempre se colocava na frente. Tiago e João foram aqueles 2 que disseram o quê? Senhor, permita que eu fique à direita, o meu irmão à esquerda. Lembra do texto? Parece que eles se achavam assim, sabe? A gente está mais perto, a gente está mais próximo, a gente tem um lugar especial. E Pedro assumia a liderança. Eu estou aqui, Senhor, se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. E veja que interessante, Jesus Cristo leva os 3, e isso revela a intimidade, o companheirismo, mas Jesus também leva os 3 para ensiná-los uma lição preciosa, para ensiná-los que eles eram fracos. Eles aprenderam por meio do fracasso. Os 3 estavam lá. Jesus diz, fiquem aqui e orem. Jesus vai, adentra o jardim sozinho, começa a orar, ele retorna e os 3 estão o quê? Dormindo. Vocês não são tão fortes assim. E Jesus entra novamente e volta, e encontra eles dormindo. Por 3 vezes, meus irmãos, por 3 vezes. Eles caíram, eles não aguentaram vigiar, eles foram vencidos pelo sono, antes de serem vencidos depois pela tentação. Mas Jesus Cristo estava ali, E Jesus Cristo foi paciente ainda com aqueles 3, extremamente paciente. Ele olha para as suas 3 ovelhas e ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. É uma tristeza tão profunda, é um tormento tão angustiante que ameaça provocar a própria morte do Senhor. É isso que ele está dizendo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo estava com a sua alma profundamente triste, angustiada. Você já ficou alguma vez com a sua alma angustiada? Apertada, triste? Às vezes alguém fala assim, mas o que está acontecendo? Você fala assim, eu não sei, estou com uma coisa aqui no coração hoje, está um aperto aqui no coração. E às vezes você está passando por uma luta e você também tem a sensação, está apertando aqui, eu estou muito ansioso, ansiosa, alguma coisa vai esmagando o nosso coração. Às vezes uma perda que você sofreu na sua família foi tão grande, que você fala assim, aperta, dói, machuca. Mas veja, meus irmãos, nós sofremos essas angústias. Elas estão, às vezes, ligadas a alguma coisa. Agora pense em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está angustiado. Não é porque ele sabe
que Judas estava o traindo naquele momento. Ele está angustiado não porque ele já sabe que Pedro irá negá-lo. Ele está profundamente angustiado não porque vai receber a coroa de espinhos, ou como nós vimos nessa manhã, porque ele iria receber bofetadas, gusparadas, porque ele seria escarnecido. Ele não está profundamente angustiado porque ele olha e fala assim: nossa, eu serei pregado na cruz. Muitos outros homens foram pregados na cruz e foram até cantando em direção à cruz para serem pregados por amor do Senhor Jesus. Jesus está contemplando algo muito mais profundo, quando ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte, porque ele sabe que na cruz ele tomará o cálice da ira de Deus. Ele sabe que ali ele vai suportar algo que jamais a humanidade poderia suportar. Se nós fôssemos os pagadores do nosso próprio pecado, meus irmãos, nós teríamos que ser lançados no inferno e ficarmos para sempre, sempre no inferno. É um pagamento infinito. Ficaríamos para sempre lá. E por isso Jesus Cristo sabe que ele enfrentará o quê? A ira do Pai. O cálice. O cálice. E por isso ele diz aqui no texto bíblico: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. As angústias infernais vieram sobre o nosso Redentor. Mas Jesus Cristo, ele não desistiu por causa dessa tristeza, ele não desistiu por causa da dor, mesmo sabendo que o seu sangue era um sangue inocente, mesmo sabendo que ele era sem pecado, mesmo sabendo de onde ele tinha vindo, da glória eterna, do louvor dos santos anjos, mesmo sabendo quem ele era e sabendo qual era a sua missão, ele ainda assim segue o caminho. De forma voluntária, espontânea, ele decide pagar uma dívida que não era dele. Ele decide suportar na cruz o peso do nosso pecado. Meus irmãos, pense bem, se nós cometêssemos um pecado apenas em toda a nossa vida, já seria suficiente para sermos lançados eternamente no inferno, porque a santidade de Deus exige isso, a santidade de Deus vindica isso, reivindica isso. Mas todos os nossos pecados, absolutamente todos os nossos pecados, aquele que você começou a cometer quando você nasceu, até o último, e principalmente aquele pecado que você já carrega na sua essência, que é o pecado original, todos os pecados foram carregados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que ele está assim, porque ele sabe o peso que ele irá carregar por nós na cruz. Ele iria verter o seu sangue na cruz, e a gente sabe que o sangue já começa a ser vertido aqui no Getsêmani, porque o seu suor vai se transformando como gotas de sangue. Nós podemos confiar em Cristo, meus irmãos, porque Ele sabe, Ele entende, Ele compreende as nossas dores. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 17. O autor bíblico diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Veja, em todas as coisas Jesus se torna semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Maravilhoso isso, né? Jesus Cristo, Ele nos entende. Você fala, por que Ele nos entende? Porque Ele passou pelo Getsêmani. Ele é um fiel sumo sacerdote que nos compreende. Ele sabe onde dói e o quanto dói e como a dor é sentida no seu coração. Entendeu? Quando você fala, está doendo aqui, Ele sabe onde é, como é processada essa dor e a intensidade dessa dor. E como é bom contarmos com um intercessor como o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente passa por algumas fases na vida e fala assim, parece que os nossos sentimentos ficam abalados, meio que desequilibrados, né? Não sei se já aconteceu contigo isso. Parece que a sua vida fica meio assim, desequilibrada. Fica assim meio abatido, abalado. Você tem a sensação de que a sua vida espiritual não está progredindo, parece que está regredindo.
E você fica triste às vezes por conta disso, e essa tristeza vai se transformando em angústia, e às vezes essa angústia que vem no nosso coração é fruto de uma incerteza, de uma dúvida em relação ao futuro. Às vezes essa angústia, ela é fruto de pecado mesmo, que está ali, né, perturbando a nossa vida, pecado que está derrotando a nossa conduta. Mas como é bom quando você olha para a sua vida, tão limitada, né, às vezes tão fracassada nas áreas existenciais, mas você sabe que você pode contar com um Redentor maravilhoso, gracioso, que te redime, que te resgata. Como é bom, meus irmãos, quando um filho de Deus, quebrado no coração, se prostra diante do Pai, se prostra e abre o seu coração ao Redentor, sabendo que o Redentor conhece, entende, sabe, e Ele nos socorre. Veja o versículo 35 e 36. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma oração, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse lhe poupada aquela hora. Se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O Jesus Cristo, Ele vai para o Getsemane, intimidade com o Pai, que o prepara, que o fortalece, e ele sai do Getsemane, decidido a cumprir a sua missão. Ele vai para o Getsemane, não sozinho, mas acompanhado pelos apóstolos, com 3 que eram mais íntimos ali, e ele leva esses 3 como companheiros, mas leva esses 3 para mostrá-los também que eles eram fracos, limitados, e que não foram capazes de vigiar. E ele se faz ali como nosso intercessor, nosso sacerdote. E aqui nós vemos a oração de Cristo, a oração triunfante de Cristo. Jesus Cristo, Ele está sozinho, Ele deixa os 3 discípulos, adentra o jardim, Ele se prostra ali diante do Pai, e é tão bonito isso, dá para imaginar que a cena, né, meus irmãos, Jesus Cristo ali sozinho, exatamente como Ele é levantado na cruz, Ele é levantado na cruz sozinho, ali na cruz Ele está sozinho, não tem ninguém para interceder por Ele, não tem ninguém para socorrê-lo, Ele está sozinho, e sozinho Ele recebe a ira do Pai. Mas no Getsemane Ele está sozinho, e sozinho Ele abre o seu coração. Era um momento agonizante para a sua alma, mas a agonia não o impediu de abrir a sua boca e de colocar ali os seus anseios diante do Pai. E ele ora com humildade. Perceba que ele ora com submissão, com sujeição. Ele não quer impor a sua vontade à vontade do Pai, mas ele se sujeita à vontade do Pai. E imaginemos aqui então essa cena: Jesus Cristo, aquele que habitava em glória, a glória com o Pai, agora ele se encontra esvaziado, prostrado, e de certa forma aqui a sua natureza humana, né, fala mais alto, e a sua natureza humana fala mais alto, dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Veja, Jesus Cristo chama a Deus aqui de Pai, Abba, Pai. Essa palavra Abba, ela indica intimidade, proximidade. Alguns até traduzem como papai, mas na verdade a ideia aqui é de um relacionamento mais íntimo, mais próximo, mais junto. E Jesus Cristo está ali prostrado diante de Deus, e ele diz Abba, ele diz Pai, intimidade, confiança. E então ele busca a presença do Pai, e ele vai orando e orando mais intensamente. E aí o texto vai dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, que o seu suor se transforma como gotas de sangue, até que chega a esse ponto em que alguém pode ler e dizer assim: Jesus estava desistindo, pastor. Olha aí, ele estava desistindo, porque quando chega nesse ponto, e talvez o ponto mais doloroso do Getsemane, mais angustiante do Getsemane, talvez se nós estivéssemos lá e víssemos o Senhor Jesus Cristo orando, nós iríamos chorar, meus irmãos. Se nós estivéssemos lá e víssemos o Senhor Jesus Cristo prostrado diante do Pai, nós não suportaríamos, porque Ele estava lá como nosso representante. E alguém pode dizer assim: aqui então Jesus Cristo estava pensando em desistir. Não! Não estava. Jesus Cristo diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que representava a ira justa de Deus, que seria derramada efusivamente, descarregada sobre Ele,
contra o pecado que deveria recair sobre nós, na verdade, e Jesus Cristo está ali, meus irmãos, mas perceba que ele não foge da sua missão, tanto que ele diz na sequência: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, seja feita o que tu queres, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque naquele momento decisivo, Jesus Cristo disse: eu estou pronto, eu estou preparado, que seja feita a tua vontade. Não é o que nós fazemos, porque às vezes nós trocamos a vontade de Deus pela nossa vontade. Às vezes nós falamos: Senhor, que seja feita a minha vontade, e a minha vontade seja feita. E aí pecamos. Mas Jesus Cristo não. Ele disse: Pai, contudo, seja feita a tua vontade. Nós não sabemos exatamente, irmãos, assim, como a natureza divina e humana se relacionaram aqui, mas ele revela os traços aqui da natureza humana, as suas fragilidades, mas ao mesmo tempo total submissão à vontade de Deus. Um comentarista falando sobre isso, ele disse o seguinte: seja feita a minha vontade e não a tua vontade levou o primeiro Adão ao pecado. E é verdade, né? O que levou o primeiro homem a cair no pecado? Seja feita a minha vontade e não a tua vontade. E então o comentarista continua: porém, seja feita a tua vontade, não a minha, abriu a porta da salvação para os pecadores. Jesus Cristo foi obediente, meus irmãos, obediente até a morte, e morte de cruz. Lá na cruz, Jesus Cristo não deixou de sorver, de beber uma gota sequer da justa ira de Deus. Então, sabe quando você toma alguma coisa e sobra um pouquinho no copo? Né? Você deixa ali? Não sempre sobra alguma coisa? Sempre fica uma coisinha ali no fundo do copo, né? Então, Jesus não deixou nada. Jesus Cristo sorveu até a última gota. Ele recebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Tudo, meus irmãos. E num único ato, ele recebeu tudo. É por isso que a gente não vai para o inferno. Porque Jesus Cristo recebe todo o cálice da ira de Deus. O sacrifício de Cristo tem valor infinito. Porque embora ele seja humano, ele também é totalmente divino. Jesus, ele se sujeita à vontade do Pai, comprometido à vontade do Pai, e aqui vemos ele se entregando por nós e dizendo: seja feita a tua vontade. Há uma incoerência muito grande hoje, né? Porque vocês já perceberam que esse exemplo de Cristo muita gente não quer? Pastor, você está aí? Muita gente não quer. Mas Jesus, ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. E na oração do Pai Nosso, Jesus disse a mesma coisa, não disse? Lembra na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Às vezes a gente ouve alguns absurdos, meus irmãos, na TV, né? Na internet, no YouTube, de pregadores que pegam passagens como esta e rasgam. Pessoas que dizem: não, Jesus veio para satisfazer as suas necessidades. Jesus é o gênio da lâmpada. Você esfrega, fala: quero isso, ele te proporciona. Deus está aí para realizar a tua vontade. Agora você precisa declarar, né? Você tem que exigir. Você tem que falar mais alto na sua oração, que daí o negócio acontece. Irmãos, isso tudo é uma covardia, né? Um absurdo. Porque esse não é um modelo de oração proposto por Cristo. Porque Deus não é um prestador de serviços, mas Deus é um Pai amoroso, gracioso, que cuida de nós e que supre a nossa necessidade por graça, por amor. Você costuma orar, meu irmão, colocando as suas verdadeiras necessidades diante do Pai? Você costuma expor o teu coração diante de Deus? Você costuma orar e dizer assim: Pai, essa semana será difícil, mas que o Senhor renove as minhas forças, fortaleça o meu coração para que eu não caia em tentação. Senhor, guarda a minha boca para que eu não caia nos pecados da língua.
Senhor, guarda os meus olhos para que eu não caia no pecado da cobiça. Senhor, fortaleça a minha vida, fortaleça o meu coração e faça com que eu seja um homem obediente, uma mulher obediente, um cristão obediente. Veja o versículo 37 a 40, irmãos. Aqui está a decepção de Jesus com os apóstolos, né? Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora, uma horinha só? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Você costuma dormir depois da meia-noite ou antes da meia-noite? Essa risadinha indica que vocês dormem 2, 3 da manhã, hein? É bom não dormir tarde, de sábado para o domingo. Porque se você dorme tarde, de sábado para o domingo, daí você vem dormir aqui na igreja de manhã. Então é bom dormir cedo, de sábado para o domingo. Mas qual que é o seu costume? Você dorme depois da meia-noite ou você dorme antes da meia-noite? Provavelmente já passava da meia-noite. Vamos lembrar aqui que os apóstolos estão cansados, né? Estão sobrecarregados. Já passava da meia-noite. E bateu ali o sono nos discípulos. E nós sabemos, meus irmãos, que dormia natural, né? Só falei de sono, alguns já começaram a bocejar aí, eu estou vendo, né? A gente gosta de dormir, né? Dormir depois do almoço no domingo, principalmente. Mas Jesus Cristo diz: ficai aqui e vigiai. E quando ele retorna, ele encontra ali o pessoal dormindo, né? E Pedro, ele diz a Pedro assim: não pudeste vigiar nenhuma hora? Jesus estava então, pelo menos ali a 1 hora, orando de forma ininterrupta, e em seguida ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aqui vem um ponto muito importante. Você fala assim: pastor, graças a Deus, eu durmo cedo, acordo cedo, e agora eu estou acordado, pastor. Graças a Deus estou acordado, pastor. Eu estou aqui presente, pastor. Não é só o meu corpo, não, minha alma também está aqui. Não deixei lá na cama, dormindo até as 11 horas. Estou aqui integralmente, corpo e alma, pastor. Estou acordado, estou vivo. Mas há muitas pessoas, meus irmãos, que estão acordados fisicamente, mas estão dormindo espiritualmente. Não adianta estar acordado fisicamente e dormindo espiritualmente. Há cristãos acordados, mas que não estão vigiando. Às vezes permanecem acordados e acabam até praticando outros pecados. No tempo da angústia, meus irmãos, nós somos derrotados às vezes pela menor das tentações. A gente cai naquilo que a gente nunca caiu. Mas na hora da angústia nós caímos nas menores das tentações. Isso acontece porque ao invés de vigiarmos e orarmos, sabe o que a gente faz? A gente relaxa. Aí você fala: relaxa como, pastor, indo para a cama dormir? Às vezes não. Às vezes o nosso relaxamento é o nosso entretenimento. Às vezes o relaxamento é o nosso lazer. Às vezes o nosso relaxamento é o momento em que você mais gasta a sua energia. Mas é o relaxamento espiritual. Dormimos com o nosso conforto, com o nosso entretenimento, com o nosso lazer. E Jesus Cristo está nos alertando, meus irmãos, mostrando que é essencial vencermos a batalha no secreto junto do Pai, para não sermos derrotados depois, publicamente, externamente. Os discípulos dormiram, e você fala assim: por que eles dormiram, pastor? Eles dormiram porque não oraram. Foi por isso. Se eles tivessem orado, eles não estariam dormindo no ponto, como nós dizemos às vezes. Os olhos estavam pesados, o coração vazio de oração, e a tristeza vai dominando também o coração deles. E ali o texto bíblico diz assim, o Senhor Jesus diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque você fala assim: pastor, eu sou um crente regenerado, o espírito está pronto. Sim, o espírito está pronto. Eu sou um crente, filho de Deus, servo de Deus, professei a minha fé, tenho certeza da minha salvação, tenho certeza de que sou filho de Deus. Então você fala assim: eu desejo, pastor, o bem, e eu desejo a obediência, e eu desejo fazer o que é correto, e eu desejo vigiar, pastor. Eu desejo todas essas coisas boas das quais o pastor está falando.
Mas existe, meus irmãos, também uma natureza terrena ainda em nós, pecaminosa. Existe um resto de natureza pecaminosa, que às vezes nos escraviza, nos domina. É por isso que Jesus diz, o Espírito está pronto. E você pode dizer, eu estou pronto, estou preparado, é isso aí. Mas a carne é fraca. A nossa natureza pecaminosa, se ela não for dominada ou controlada por uma vida de oração, por uma vida na palavra, com os joelhos diante do Pai, essa natureza pecaminosa ganha força. E é por isso que às vezes a gente se surpreende com alguns crentes, fala, mas como pode, fulano não é crente? Não é crente? Não, não é. Parece que não. Irmãos, as nossas emoções, elas são instáveis, sujeitas a quedas. É preciso orar para não cair em tentação, porque a oração, ela revigora o nosso espírito e ela nos fortalece para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Todos os dias que você sai de casa pela manhã, amanhã você vai fazer isso, pela manhã. Você vai acordar, você vai para o teu trabalho, não é? Então, você vai para a sua faculdade, para a escola, você vai fazer alguma coisa, não tenha dúvida que todos os dias somos expostos à tentação e ao diabo. O problema é que às vezes a gente está tão assim desconectado, tão desligado, às vezes fisicamente pronto, mas o espírito está tão despreparado que a gente meio que vai tropeçando, e a gente não se dá conta de que muitas coisas que fazemos, falamos e pensamos são ofensivas a Deus. Veja aqui, irmãos, que interessante, o final do texto, diz assim, versículo 41 e 42. E veio pela terceira vez, e disse-lhes, ainda dormis e repousais, basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Às vezes o cristão, ele fala assim, não, agora eu vou ser forte, pastor. A partir de amanhã, pastor, vou começar, amanhã de manhã, vou acordar mais cedo. Já vou fazer a minha devocional mais cedo. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, pastor, vou orar pela sua vida. Né? Talvez alguém que nunca orou pelo pastor, vou orar pelo pastor amanhã. Eu vou cobrar, hein? Aí você acorda mais cedo. Aí você fala, acorda 1 hora mais cedo, você ora, você lê o hábito. Agora acho que eu estou preparado, né? Talvez você possa pensar isso agora, né? Agora, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que seguir o exemplo do meu mestre. Ele é o meu intercessor. É por meio dele que as minhas orações chegam ao Pai. Eu quero me fortalecer, e eu quero resistir, e eu quero fazer a vontade do Pai. Mas não se esqueça que eu e você somos fracos. Essa decisão de buscar a Deus não é só uma questão assim de pensamento positivo, entendeu? Do tipo, eu vou, e aí eu fui. Não! Irmãos, a gente precisa começar suplicando pela graça que nos reveste, e pela graça que nos desperta, e pela graça que nos move, e pela graça que nos coloca diante do Pai. E aí quando você estiver diante do Pai, você vai se lembrar, eu só estou aqui, porque fui movido pela graça de Deus. Quando você fala, deixa comigo, talvez segunda e terça, quarta você já vai estar prostrado novamente. Mas é a graça que faz isso. E quando nós oramos, meus irmãos, Deus nos prepara. E aqui eu vou indo para a conclusão. Jesus, ele entrou angustiado no Getsêmani, permaneceu angustiado no Getsêmani. Mas como Jesus Cristo saiu do Getsêmani? Ele saiu do Getsêmani como às vezes eu e você saímos da presença de Deus quando o nosso coração está angustiado, a gente se prostra, a gente ora, a gente chora, a gente expressa os nossos lamentos, e no final dessa oração fervorosa e intensa, a gente levanta e fala assim, não sei, parece que saiu um peso das minhas costas. É verdade, você deixou esse peso para o Senhor, lançou sobre Ele. Como Jesus Cristo saiu do Getsêmani? Ele já sai consolado do Getsêmani. Ele sai do Getsêmani pronto para cumprir a sua missão,
e ele vai adiante, meus irmãos, em direção à cruz. Ele está preparado agora para beber o cálice da ira, para fazer a vontade do Pai. Ele está preparado para morrer em nosso lugar. Bem diferente dos discípulos, né, que não vigiaram, não oraram, e na hora que apareceram os guardas, eles, correram. Caíram antes e caíram depois. Quando Jesus Cristo diz vigiar e orar para que não entreis em tentações, a ideia era essa, vocês têm que orar e vigiar. Por quê? Porque o momento tenso está chegando. Se vocês não orarem e não vigiarem, vocês vão tropeçar ali, vão cair. O Getsemane, meus irmãos, revela não apenas as angústias de Cristo, mas o Getsemane revela o profundo amor de Jesus Cristo por nós. Um comentarista falando sobre o Getsemane, e eu tomei nota, ele disse assim: depois do Getsemane, Jesus caminha para a cruz como um rei caminha para a coroação. Ele triunfou de joelhos no Getsemane e agora está pronto para enfrentar seus inimigos e morrer vicariamente na cruz. As angústias infernais que Jesus passou no Getsemane garante a mim e a você a vida eterna. Porque ali ele derruba um grande gigante para seguir adiante em sua missão. Venceu em nosso lugar. Glória a Deus que Jesus Cristo entrou no jardim do Getsemane e saiu do jardim do Getsemane. Que bom que Jesus Cristo não saiu do Getsemane e falou assim: olha, agora desisto, estou fora. Não. Mas ele sai do jardim dizendo assim: é isso mesmo. Provado, aprovado, e sigo adiante para a minha missão. Depois de ter enfrentado aquele vale sombrio da dor e da morte. E é por isso que eu e você, ao invés de ficarmos às vezes atordoados, com a vida, ou até desanimados com a vida por conta das lutas, a gente pode seguir aqui o exemplo de Jesus. Sua busca da presença do Pai em humildade, perseverança, submissão e sujeição. E aí você vai descobrir uma coisa. Você vai descobrir que quando você se levantar, você vai estar renovado. Não é renovado fisicamente, porque você pode estar renovado fisicamente e quebrado espiritualmente, mas é renovado e fortalecido na alma para viver a vida que Deus quer que você viva para a glória dele. Nós temos, meus irmãos, muitas aflições nessa vida. Você fala assim: pastor, não estou enfrentando nenhuma. Amém. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Aí na hora que chegar a aflição, você se lembra de Cristo, teu substituto, representante, o teu intercessor, o sumo sacerdote que vive para interceder por você. Se lembra de Cristo. E o que você faz? Você corre em direção a Ele. Aí você se prostra diante dEle. Aí você coloca o teu coração na terra e você ora a Ele. E você clama por Ele. E você suplica por Ele. E Ele, graciosamente, por estar vivo à direita do Pai, intercedendo por nós, Ele ouve as suas orações. E Ele te socorre. Ele te levanta. Ele te renova. Ele te revigora. Ele te coloca numa posição de vitória contra o pecado. Uma posição que vai trazer muita alegria e satisfação ao teu coração. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Ok? Glória a Deus por isso. A cruz foi um instrumento de tortura, mas ela foi vencida no terceiro dia. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Tu conheces as nossas angústias da alma. O Senhor conhece as nossas fraquezas do coração. O Senhor conhece as nossas quedas. O Senhor conhece, Pai, sabe que nós não somos nada além de pó. Somos frágeis, Pai. As nossas decisões mais certeiras na vida espiritual, elas se quebram todas. As nossas estratégias mais perfeitas, ó Deus, parece que às vezes elas vão para o ralo. Às vezes nós confiamos tanto em nós, em nossa estratégia, em nosso método, confiamos tanto em nossa lei, em nossa prática, confiamos tanto naquilo que fazemos, ó Deus, que acabamos nos esquecendo da graça que vem da cruz, da graça que
nos possibilita não apenas comunhão contigo, mas nos possibilita vivermos uma vida livres, ó Deus, uma vida que de fato glorifica o teu nome. Nós somos fracos e falhos e reconhecemos isso, Pai. Perdoa os nossos pecados nesta manhã. Lava o nosso coração no precioso sangue de Jesus Cristo. Nós sabemos que já fomos lavados, mas nos apropriamos nesta manhã novamente desse perdão restaurador que emana da cruz. Nós te agradecemos, Pai, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor. E lá no Getsemane, Ele provou angústias infernais em nosso lugar, mas saiu vitorioso em direção à cruz. E se nós, Pai, partirmos hoje, temos a certeza de que estaremos contigo para sempre e sempre. E tenhamos o mesmo espírito que houve em Cristo nas nossas lutas, que haja em nós o desejo da intimidade contigo, mas também haja em nós o espírito de submissão, sujeição à tua vontade, e que a tua vontade seja feita sempre, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nos faça descansar na tua vontade, nos regozijarmos na tua vontade e nos alegrarmos, Pai, porque o cálice amargo, ele já foi tomado por Cristo na cruz. O que nos resta agora são as benesses, as doçuras, Pai, as glórias que o Senhor nos concede em Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Peço para que os irmãos se coloquem de pé. Nós receberemos a bênção do Senhor nesse momento. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor Jesus, o amor de Deus, o nosso glorioso, eterno, poderoso Pai, e que a comunhão, a consolação, as ricas bênçãos do Santo Espírito repousem sobre vós, povo de Deus aqui presente hoje para todo sempre. Amém. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos, antes de pedir à igreja, eu tenho alguns avisos. Alguém nos visita pela primeira vez? Ergue uma de suas mãos, queremos presenteá-lo. Temos ali alguém no fundo. Mais alguém? Temos aqui também o casal lá do Acre, né? E lá no fundo também, pela primeira vez. Sim. Videira. Que joia. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer recebê-los aqui em nossa igreja de Videira, né? Temos uma família aqui que era de Videira também, né? Miguel? Videira. Mais alguém? Aqui, por favor, o casal. Estiveram, inclusive, também na escola dominical. Pode falar, Lucas. O Ilan e a dona Laureci é um casal amigo da gente lá da Igreja Batista Canaã de Rio Branco. Inclusive, é a família que ficou com o Cauã quando a gente veio lá. Que bom, que legal. Muito amigo da gente, tanto é que está aqui nos visitando. Veio de longe, hein? O casal veio de longe. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês, um prazer recebê-los aqui em nossa igreja. Mais alguém pela primeira vez? Pode falar. Márcio. Sim, esse eu conheço. Deus abençoe, viu? Muito bom também recebê-los, viu? Uma alegria muito grande. Peço para que a igreja, por favor, não levante e saia correndo, né? Dê aí as boas-vindas aos nossos visitantes, tá joia? Cumprimente os nossos visitantes. É assim que a gente faz, né? Quando recebemos alguém em casa. Eu quero só fechar aqui
Nós temos, irmãos, na próxima sexta, o culto das 7 palavras, está aí, é no dia 15, às 3 da tarde, é um culto especial, tradicional, que realizamos todos os anos, momento em que Jesus Cristo morreu na cruz, né, às 3 horas da tarde. Então venha, participe, as 7 últimas frases que Jesus Cristo disse na cruz. Faremos uma reflexão sobre essas palavras na sexta-feira, às 3 da tarde. Então venha, participe, é um culto diferente, talvez de tudo aquilo que você já participou, se você nunca participou desse culto. Também temos no dia 17, domingo, não temos escola bíblica dominical, no próximo domingo, mas temos o culto, e o culto começa às 7 horas, ok? Então, vigiar e orar, meus irmãos. Fala assim, pastor, 7 horas não dá, porque segunda a sexta eu acordo já tão cedo, domingo, pastor, é o meu dia, né? Não é o teu dia, é o dia do Senhor, entendeu? Então, acorde mais cedo, né? Acorde 6 horas, 5:30, 5 horas, já toma aquele banho, desperta, fala que bom, né? Vamos adorar o Cristo ressurreto, redivivo. Então, e pode trazer traga as crianças também, elas vão sobreviver, meus irmãos, fiquem tranquilos, né? Traga as crianças, vão aprender sobre a ressurreição. Então, próximo domingo, 7 horas é o culto da ressurreição, acaba por volta ali de 8:30, 8:30, e depois nós iremos para o nosso café de Páscoa, nosso café comunitário, e aí o presbítero Patrick pede para que eu dê aqui mais uma vez reforçar, né? Se você não deu o seu nome, por favor, dê o seu nome, o nome da sua família. Você pode aqui no final aqui procurar, quem aqui? Está aqui. Sim, o Bruno está ali em cima, mas você pode procurar qualquer diácono aqui, falar, olha, eu quero participar, estou saindo já para almoçar, pode marcar o meu nome? Os diáconos estão ali, ó, eles pegam o teu nome, o nome da sua família, só para a gente ter o controle. Então, o Patrick disponibilizou um link, então você também, ali no grupo da igreja, tem um link, ele mandou o link, aí você acessa o link e coloca ali o teu nome, e também os que vão participar do café, e aí ele vai entrar em contato durante a semana. Então, quero que toda a igreja participe, eu acho que nós já temos mais ou menos no total, ele deve ter uns 100 inscritos, eu creio. Nós deve estar chegando perto disso, ou já talvez tenha passado de 100 inscritos, mas a gente gostaria que tivéssemos lá, sei lá, 200 pessoas pelo menos, né, presbítero? 200 é um número bom, né? Então, 200, né? Quem sabe, 200 pessoas, né? Vamos organizar tudo certinho durante a semana, e no domingo estaremos lá, às 9 horas, para o nosso café da Páscoa. Tem mais algum aviso que eu estou esquecendo? Não? Creio que não, né? Meus irmãos, que tenhamos excepcionalmente, nessa quinta-feira, nós não teremos o estudo bíblico, tá bom? Excepcionalmente, nessa quinta-feira, nós não teremos o estudo bíblico às 20 horas. Nós teremos o culto na sexta, às 3. Então, por esse motivo, nós faremos apenas o culto às 15 horas na sexta. Então, nessa quinta, não temos o nosso estudo. Irmãos, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana debaixo da graça do Senhor, e os que puderem, 19 horas, estamos aqui.